Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendendo na Periferia, da Aventura de Construir. Eu sou Ana Luísa. E eu, o Nico. O tema de hoje, coletividade, construção conjunta e pontes entre diferentes stakeholders, é um dos pilares do trabalho da Aventura de Construir. Ao longo de sua trajetória, a organização atua justamente como uma ponte viva entre microempreendedores das periferias, organizações da sociedade civil, empresas, universidades, investidores e o poder público. Acreditamos que a transformação social não acontece de forma isolada. Ela exige escuta, confiança e articulação entre atores que falam linguagens diferentes, têm recursos distintos e ocupam posições desiguais, mas que podem e precisam construir juntos soluções mais justas e duradouras. Nesse episódio, vamos refletir sobre o que significa, na prática, construir essas pontes, como sair do discurso e transformar a colaboração em ação concreta, com impacto real nos territórios. Para a nossa conversa, recebemos Eduardo Zanovic, do Impact Hub São Paulo, responsável pelo Impacta Mais, uma iniciativa que conecta empresas, organizações e empreendedores no ecossistema de impacto. E também Maria de Lourdes Moraes, a Lourdes Liege, microempreendedora acompanhada pela Aventura de Construir, que atua com terapias integrativas e saberes ancestrais, trazendo a perspectiva do território, do cuidado e da ancestralidade para esse debate. Este é um episódio sobre construir juntos, com respeito, corresponsabilidade e compromisso com as pessoas e os territórios. Para Eduardo, quando falamos em coletividade no ecossistema de impacto, o que isso significa na prática, no dia a dia do trabalho? Aproveita e conta mais sobre o Impact Hub. Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui nessa conversa com vocês. Meu nome é Eduardo, eu estou no Impact Hub São Paulo há quase 4 anos e atualmente eu sou responsável pelo Impacta Mais, que é o maior fórum de economia de impacto no Brasil. A gente reúne quase, nessa edição de 2026, está planejando reunir 3.000 pessoas para falar sobre economia de impacto e para falar sobre coletividade, que é o tema um pouco que a gente vai conversar aqui hoje. Então, acho que quando a gente fala de coletividade no ecossistema de impacto, eu acho que não é só sobre todo mundo pensar a mesma coisa, fazer a mesma coisa na mesma direção. Eu acho que é muito mais sobre entender que para a gente resolver e pensar sobre alguma solução para algum problema, quando a gente tem no coletivo, a gente tem abordagens diferentes para uma mesma solução. A gente tem setores que vão ter também visões diferentes e conseguir entender impactos, né, como aquela inovação, aquela solução pode ajudar ou prejudicar, né, pessoas diferentes. E aí a gente também consegue ter uma relação mais de confiança, né? Então eu acho que quando a gente tem pessoas diferentes com confiança, a gente consegue realmente entender e tirar proveito do o que cada stakeholder, cada pessoa consegue trazer de mais benefício. Então a gente consegue otimizar exatamente os pontos fortes, né, das pessoas que estão relacionadas. Então coletividade para mim é muito mais do que tá todo mundo trabalhando em conjunto, ou em grupo, ou mais pessoas trabalhando, é sobre diferentes visões, diferentes potencialidades para realmente a gente conseguir pensar em uma solução e uma resolução de um problema. E eu acho que para que isso realmente aconteça de maneira bem concreta e seja, né, possível, a gente tem que sempre, primeiro, quando a gente está num grupo, compartilhar conhecimento. Acho que é importante, a gente não pode estar com o que a gente sabe só pra gente tem que compartilhar, porque com isso a gente já compartilhando, a gente já consegue aprender e consegue dividir com outros, trocar experiências. A gente tem que também, nesses momentos, também falar dos erros, porque acho que com os erros a gente também consegue aprender e entender o porquê que aquela coisa não deu certo, o que aconteceu para realmente aquilo não fosse positivo o resultado no final. Eu acho que sempre entender que problemas complexos, eles são complexos e exigem pessoas, mais de uma pessoa, mais de uma organização, então realmente a gente precisa desse coletivo. E sempre pensar que quando a gente está pensando num problema, numa solução para um território, tem que pensar que pessoas estão ali, o que está acontecendo, qual a história daquela cidade, daquele território, porque às vezes é muito fácil a gente de fora achar que a gente vem com todas as soluções ou achar que é muito simples porque a gente está vendo de fora, mas tem que entender todo o histórico, qual é o impacto e quais são os indivíduos que estão ali naquele contexto, naquela realidade que a gente está tentando pensar, intervir ou enfim, o que seja. Então, em linhas gerais, é isso. E falando um pouco sobre o Impact Hub, ele é uma rede global
que é um ecossistema de inovação que nasceu lá há quase 20 anos, como uma ideia de os primeiros coworks, tanto é que aqui em São Paulo a gente é o segundo Impact Hub em atuação no mundo. Hoje a gente já tem mais de em 100 cidades e 60 países, o Impact Hub, e a gente acredita muito sobre a economia de impacto, sobre colaboração, então trabalha muito em ecossistemas de inovação, espaços de coworking e incubadoras e aceleradoras focadas em apoiar esses empreendedores, esses negócios que geram impacto social e ambiental positivo para o nosso planeta. Então, em linhas gerais, é isso. Eduardo, onde você vê coletividade real acontecendo hoje e onde ela é mais discurso do que prática? Aí tá uma pergunta que a gente pode... que hoje em dia é bonito falar, né, de coletividade, acho que é um termo desses termos que a gente cada vez mais escuta, mas acho que é real quando a gente vê que existe realmente uma troca, não é só uma conversa, quando a gente vê que existe uma organização se apoiando na outra e não só uma fazendo com que a outra trabalhe em prol de si, sabe? Eu acho que, para mim, quando a coletividade é real, quando a gente vê essa troca acontecendo, não só no discurso, mas na prática, quando a gente vê essa relação de responsabilidade e confiança entre ambas as partes, né, envolvidas nesse processo, onde a gente vê que recursos circulam, né? A gente vê que tem tanto dinheiro, mais visibilidade, mais conhecimento, mais tudo isso realmente circula e não só fica concentrado numa organização que detém, aí, claro, essa relação de poder, entre aspas, maior. E aí, quando também a gente vê que quando a gente está falando de territórios, né, e coletividade, aí quando a gente vê que essas comunidades, esses empreendedores, eles não são só convidados a fazer parte, mas realmente são coautores dessas soluções. Então, quando a gente envolve realmente todo mundo e não apenas partes das pessoas que estão envolvidas, né, nesse problema que a gente quer solucionar. E aí eu acho que quando eu vejo que ela é mais discurso, é quando a gente vê a organização que quer mais fazer post em rede social, organização que quer mais trazer relatório de impacto, ou quer, porque que isso vai reverberar na sua imagem. Quando a organização parece estar mais preocupada no fim do que no processo, né? Porque ela quer mais saber o quanto isso vai tirar proveito disso, no seu OKR, no seu KPI, nessas métricas internas. E também eu acho que quando a gente vê que o projeto não tem muita continuidade, né? Quando ele acontece, beleza, era isso que a gente se propôs, tchau. Não, quando a gente vê falta desse interesse em realmente fazer com que aquela solução perdure. Então, acho que é nesses momentos que eu vejo que é mais discurso e menos real. E eu sei que não é fácil, né? Mas acho que existe bastante organizações que são realmente responsáveis e sérias na sociedade que realmente estão pensando em soluções e estão realmente pensando em ter isso aplicado e realmente, né, sejam aí o que a gente falou de coletividade real. Para Lourdes, olhando para a sua trajetória, em que momentos você sentiu que a coletividade foi essencial para sustentar o seu trabalho e sua missão? E conta mais sobre o seu negócio para nós. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui junto com vocês nessa plataforma. É um prazer também conhecer o Eduardo, o trabalho dele é fascinante. E o trabalho do Evolução Consciente, ele sempre esteve presente no nosso dia a dia, enquanto pessoas que trabalham as questões sociais, meio ambiente e também do coletivo como um todo. E por que eu digo isso? Porque quando nós falamos em terapias integrativas, terapias holísticas, terapias ancestrais, nós falamos da natureza, nós falamos do bem-estar do indivíduo e também do coletivo. Porque quando você impacta uma pessoa, ela estando bem, saudável, sem um custo alto que o mercado exige, nós falamos também do seu entorno, ou seja, da sua família. Nós sabemos que a medicina ancestral ela existe há muito tempo e ela foi deixando de lado. Quem nunca tomou um chá para estar melhor? Quem nunca utilizou de uma erva para sentir um aroma diferenciado? Então, quando nós falamos disso, nós falamos desse impacto. E nós conseguimos, sim, promover o bem-estar dessas pessoas. E essa prática, ela é essencial para que o indivíduo tenha o seu trabalho melhor, que tenha o seu meio de vida melhor e o seu autocuidado, que hoje é essencial, o autocuidado físico, emocional e também para aqueles que empreendem, principalmente nesse momento tão
crucial das vidas das pessoas, né? Que o empreendedorismo está aumentando cada dia. E quando é que surgiu essa ideia? Surgiu de uma própria dor, né? Que eu tive quando não pude estar diante de algo mais clínico e que não pude também fazer algumas intervenções médicas. E como eu sempre ouvi os conselhos dos mais velhos, né? Que aqui nós não estaríamos se não tivéssemos o mais velho. A minha avó sempre dizia: vá no mato, pegue 3 folhinhas e aquelas folhinhas irão te curar. Então, eu acredito muito nessa sabedoria, né, dos antigos. Então, foi disso que nasceu a evolução consciente, e essas terapias têm trazido benefícios, né, a cada dia para as pessoas, impactado principalmente as mulheres, né, que procuram mais e que têm esse desejo de estar mais à frente hoje nos seus negócios. Essa pergunta é para Lourdes e para o Eduardo. O que muda concretamente quando deixamos de agir de forma isolada e passamos a construir em rede? Eu acho que, Lourdes, se você quiser começar respondendo. Pode ir, Edu. Então, eu acho que quando a gente deixa de pensar, quando a gente começa a agir em rede, a gente consegue primeiro aumentar a escala, né? A gente consegue aumentar o poder, né? Até exatamente o poder daquilo que a gente está construindo. A gente evita competição desnecessária, porque às vezes a gente está vendo que tem um grupo de pessoas pensando numa mesma ideia, então quando a gente cria isso em conjunto, a gente otimiza esse processo. A gente também pensa em soluções até um pouco mais completas, com esses olhares diferentes, eles vão se complementando, né? Então ajuda, né, na construção. E eu acho que a rede, no final das contas, ela também ajuda muito a gente a nos pensar nos momentos quando partes daquele grupo ou não estão tão presentes, ou estão disponíveis, ou estão passando por algum problema. Então, a rede é importante exatamente nos momentos difíceis, porque são nesses momentos que estar em grupo, estar em um coletivo, estar em uma rede, a gente consegue garantir que as coisas avancem, mesmo que tenham pessoas, situações, né, indivíduos ali que tenham passando por alguma dificuldade. Então, para mim, seriam esses os motivos. Assim, é importantíssimo, né? O que o Eduardo traz, por exemplo, que ele trabalha no Impacto, e é uma rede, é uma grande rede, que tem, para mim, no caso, eu não conheço ainda presencialmente, mas tenho certeza que você é convidada, o impacto que é econômico, trabalhar em rede dá um impacto muito maior econômico, social e profissional para as pessoas, porque elas se apoiam mutuamente, podendo ter um crescimento. Essa questão da disputa pela disputa, ela é desnecessária, porque quando nós nos unimos, nós conseguimos nos colaborar entre indivíduos, trocar experiências, até mesmo ter essas inovações do nosso negócio, porque isso é uma grande expertise, né, do mundo corporativo, ter essa interdependência e as suas conexões. E trabalhar em rede é isso, ter essa prática, né, de poder facilitar, até mesmo através de tecnologias, porque pode ser que no meu negócio eu não utilize uma tecnologia hoje, mas amanhã eu preciso usar. Então, eu posso ver no outro e me espelhar. Não é copiar, e sim adaptar ao meu negócio sem ter essa disputa, e sim um crescimento. É isso para mim. Para Eduardo, muitas organizações falam de cocriação. O que é essencial para que a construção conjunta funcione de verdade? Como você vê a aventura de construir nesse sentido? Antes de começar respondendo, Lourdes, já está aqui o convite para você conhecer, participar do Impacta Mais, conhecer a gente, por favor, fica super à vontade. Aqui em São Paulo, a gente atua presencialmente junto ao Espaço do Cívico, em Pinheiros, e a gente também está presente no Campo Limpo. Então, são 2 espaços que você está super convidada a conhecer. Eu acho que faz todo sentido, a gente trabalha com várias ações também de empreendedorismo feminino, então acho que está super convidada, viu? E acho que para responder a pergunta do Nico, eu acho que cocriação, para funcionar de verdade, e aí eu acho que às vezes uma das dificuldades que a gente tem no setor de impacto é de conseguir ser prático em uns momentos. Assim, eu acho que é importante a gente ter os olhares, as opiniões, esses grupos, mas eu sinto falta de um olhar mais prático, porque senão fica muito no campo de ideias e de debate.
Então, acho que primeiro ter uma clareza de papéis, esse ajuda a gente conseguir ter uma visão mais prática e ter uma pessoa ali que, ou pessoas, ou né, organizações que façam essa condução, e tem um alinhamento mais de prazos, expectativas, algo nesse sentido que ajude a gente ter um norte, assim, senão acaba com que fica sempre aquele debate, e claro, a gente entende que são temas, às vezes, o que a gente vai se propor a co-criar, são questões difíceis e que exigem uma profundidade, mas a gente tem que ter esses parâmetros, senão a gente facilmente se perde, assim. Acho que uma outra questão é ter esse olhar a uma escutativa, isso é sempre importante, acho que isso a gente tem ouvido cada vez mais, a importância de a gente realmente conseguir se comunicar, falar, mas também escutar, né? Porque eu acho que às vezes eu vejo muita gente que tem dificuldade nesse sentido. O tempo, entender também que tem coisas que demandam um certo tempo para serem solucionadas, não é do dia para a noite, nem uma semana, nem um mês. Claro que isso pode entrar um pouco até em contradição que eu disse no início, de a gente conseguir pôr prazos, mas a gente põe esses prazos para a gente se balizar, mas daqui a pouco a gente entende, putz, acho que a gente precisa de mais tempo aqui, acho que esse estágio não chegamos ainda onde a gente quer, tá? Ter essa avaliação crítica também é importante. E acho que todas as decisões que são construídas, que são tomadas durante o processo, elas serem conjuntas, né? Acho que as visões, as complementaridades são importantes, mas as decisões conjuntas também são importantes. Então, todos os caminhos que vão ser adotados durante essa co-construção são importantes que sejam em conjunto. E eu acho que dentro da aventura de construir, a gente vê que isso já está muito enraizado, né? Desde a relevância que a organização dá para os territórios, né, onde ela atua. Acho que também a relevância que eu vejo muito sobre os saberes locais, os processos de longo prazo, e é muito um pouco sobre entender que construir, é bem isso que eu falei, sobre construir desde o início em conjunto. Então, acho que eu vejo que a aventura de construir tem isso bem posto na prática, assim como nós aqui do Impact Hub, em alguns projetos e atuações que a gente tem. São os desafios mais comuns quando empresas, organizações sociais e empreendedores tentam trabalhar juntos? Foi para mim no comecinho? Eu acho que seria para mim. Ah, tá bom. Mas se você quiser complementar comigo, Lourdes, fica super à vontade, tá? Tá, obrigada. Eu acho que os desafios mais comuns que a gente vê, e acho que até complementando um pouco o que eu trouxe na minha resposta anterior, tá um pouco sobre, primeiro, ritmos diferentes. A gente entende que, às vezes, a empresa tem um ritmo e uma equipe, uma estrutura diferente de uma ONG, né? Às vezes a gente entende também, por exemplo, que o investidor tem interesses e tem realidades diferentes, por exemplo, do empreendedor também. Então, a gente acha que esse ritmo, às vezes, pode ser uma dificuldade. A linguagem, acho que entender sobre como conversar, como passar essas informações, até às vezes o meio, às vezes entender qual, dentro desse território, o que faz mais sentido ser utilizado, é algo são reuniões presenciais online, ou são qual o formato, digital, presencial, é o celular, é o computador, então acho que isso, né, é alguns desses pontos. As expectativas, né, eu acho também, a gente entende, principalmente os empreendedores, às vezes tem a ideia, dão a vida, assim, às vezes se dedicam super, então tem uma expectativa super alta lá do que vai ser atingido, enquanto no investidor, que às vezes tem um pouco mais de experiência, entende até que ponto aquilo pode ser, de fato, conquistado. Então, acho que as expectativas também. E eu acho que um pouco essa relação de poder, assim, que eu acho que às vezes eu vejo que dependendo, algumas pessoas não reconhecem, não conseguem saber até que ponto elas de fato conseguem ir, assim, eu acho que essa relação de poder, assim, pode ser uma dificuldade. E eu acho que é tudo um pouco sobre como conseguir, não é sobre eliminar essas dificuldades, mas sobre como conseguir lidar com elas de uma maneira que o processo não trave e que, de fato, a gente consiga com que tudo avance. Para Lourdes, você já participou de projetos ou parcerias em que sentiu que sua escuta, seus saberes e sua história foram respeitados? Como a aventura de construir contribuiu nesse sentido e para a evolução do seu negócio? Bom, para mim, eu já participei, né, que foi do projeto Lambert, junto com a Aventura de Construir. Foi o primeiro que eu participei, na verdade, e para mim foi gratificante, primeiramente, quando eu falo para mim e para as pessoas que eu assisto dentro do Evolução Consciente. Então, inclusive, né, quero dizer assim, que
por todo o processo que eu passei de escuta, o processo de melhorias, o processo de aceitar, né, os apontamentos quando estava correto, quando tinha algo a melhorar, foram extremamente importantes, porque é isso, você tem que estar preparado para ouvir as críticas e também estar preparado para melhorar aquilo que tem que ser melhorado. Dentro de um negócio, ele não cresce sozinho, ele cresce junto com você e ele é uma parte do seu ser. Sendo parte do meu ser, o Evolução Consciente eu pude melhorar principalmente depois que eu consegui a premiação, porque você impacta sim para as outras pessoas, junto com equipamentos melhores, com o marketing melhor, atraindo pessoas de um nível diferente daqueles que você está habituado e fazendo com que a sua jornada tenha um maior empoderamento e com ferramentas mais práticas para você poder também atuar com o autocuidado das pessoas que envolvem o processo. Então, dentro desses impactos, eu só tenho a dizer que foi extremamente positivo, cansativo, sim, porque tem uma jornada que você precisa cumprir, porém, nada que não seja viável. Se você quer crescer, você tem que dar a mão para as pessoas e caminhar junto. Sozinho você não chega muito longe. Então, eu posso dizer que é praticamente um braço, né? Um braço direito junto com o empreendedor que deseja ter um crescimento. Fazer as atividades, ouvir, ser ouvido, como bem disse, né? A escutativa ela é extremamente importante e eu acredito nisso. Então, para mim, foi gratificante. Lourdes, o que as microempreendedoras como você mais precisam na hora de empreender? Além de garra, e autocredibilidade, elas precisam ter o seu potencial bem desenvolvido. As pessoas que não acreditam no seu produto, não acreditam no seu trabalho, elas não conseguem crescer. Para ter crescimento, você precisa ter confiança, autoconfiança. Existe sim em todos os lugares os altos e baixos, mas nivelar por aquilo que você tinha anteriormente e como você chegou até aqui. Desistir não é a melhor opção, e sim persistir. É o seu melhor negócio no momento. As empreendedoras, ainda existe, né, aquela falácia que as mulheres têm menores espaços no mercado. Não, as mulheres têm o mesmo espaço no mercado. O que precisa é qualificar, sempre estar qualificando e se requalificando para o mercado em todos os sentidos, no seu negócio, buscando inovações, buscando diferenciais, buscando aperfeiçoamentos. Eu acredito nisso, que nesse sentido você consegue manter e melhorar, não desistir. O seu produto é o melhor que existe no mercado, não importa quantos existam ao seu redor. E fazer a sua pesquisa no entorno onde você atende, onde você desenvolve, que também isso faz parte do seu produto, do seu negócio. Para o Eduardo, o Impacta Mais reúne setores muito diferentes. Fala um pouco sobre o fórum e sobre como criar pontes reais entre empresas, ONGs, empreendedores e investidores. Claro, acho que o Impacta Mais nasceu exatamente dessa provocação, assim, né, de como a gente poderia colocar numa mesmo espaço, no mesmo evento, empresas, setor público, ONGs, empreendedores, investidores, e principalmente sem ter nenhum tipo de hierarquia, né, colocar todas no mesmo local de igualdade. Então, acho que como a gente tenta, quando a gente constrói as sessões do evento, quando a gente pensa nas temáticas do evento, né, a gente valoriza todas as pessoas envolvidas no debate, no que está sendo trazido como ponto, todas as pessoas daquele território. A gente tenta trazer uma linguagem que seja acessível e clara para todo mundo que está participando do evento e participando do painel, né? Então, acho que isso também é importante. E a gente quer também que, a partir do evento, todas aquelas conversas, elas não parem por ali, né? Então, a gente tem desde o lançamento de relatórios temáticos das mesas para que pessoas que não possam
talvez ter assistido aquela sessão ou que queiram revisitar, lembrar, consigam ter acesso. A gente também quer que as pessoas voltem a se encontrar, então a gente faz uma série de eventos mensais aqui em São Paulo e nas outras cidades onde a gente tem atuação para que essas conversas, esses temas, eles sigam, né? A gente tem as nossas redes sociais e a gente traz esses temas para as pessoas eventualmente se reconectarem, e a gente quer também que todas aquelas conversas, elas deixem de ficar só do ponto de vista teórico e elas virem projetos, elas virem ter algum tipo de parceria nesse sentido, né? Então a gente sabe que isso é difícil, mas como a gente tenta sempre trazer visões e pessoas de setores diferentes, a gente entende que às vezes a gente ajuda a destravar alguns passos, alguns processos que dificultavam com que aquela ideia virasse uma solução. E até mesmo dentro do evento, por exemplo, a gente tem uma feira de empreendedores, então é uma outra maneira da gente conseguir mostrar na prática como ideias podem virar soluções, né? Então, são várias coisinhas que a gente tenta fazer e como a gente trabalha de uma maneira que a gente consiga criar essas pontes entre esses vários stakeholders, essas várias pessoas envolvidas. Dentro disso que você falou, que habilidades são fundamentais para quem atua como articulador ou construtor de pontes no ecossistema de impacto? São várias habilidades que são importantes, algumas a gente vai, acho que, desenvolvendo com o tempo, mas eu acho que ter, primeiro, um pouco de paciência, que nem eu trouxe mais cedo, né? Algumas coisas demandam tempo, eu entendo que a gente tem uma dedicação, a gente tem às vezes a gente tem uma expectativa, mas a paciência é importante. Outra coisa é uma visão um pouco mais sistêmica, né? Olhar mais para o todo e não só para si ou para sua organização. Isso também é bem importante. Essas duas próximas que eu falar fazem um pouco, são complementares, que é a escuta profunda, a escuta ativa e ao mesmo tempo essa capacidade de lidar com conflito, porque quando a gente está falando de realidades e visões diferentes, a gente vai ter visões divergentes, a gente pode ter conflitos, e até mesmo desses conflitos, ideias e coisas legais podem também surgir. Mas, claro, sempre tendo de uma maneira, uma escuta profunda, ativa, entendendo o outro, se colocando no lugar do outro, para que, de fato, a gente, dessa situação, a gente consiga tirar algo proveitoso. E acho que a questão de linguagem, né? Acho que ter uma linguagem um pouco mais clara, acessível, que todo mundo entenda, sem muito tecniquez, sem muitas questões lá em inglês, ou às vezes eu vejo que as pessoas tentam usar muitos números. Eu entendo que isso ajuda a dar credibilidade para aquilo, profundidade, mas ao mesmo tempo acho que afasta em alguns momentos as pessoas de virem conversar porque acham que seu negócio, sua ideia não é tão relevante. Então, às vezes, cuidar um pouco como essa autopromoção, esses dados são trazidos, ajuda com que mais pessoas cheguem até elas. E eu acho que, no final das contas, ter um cuidado com essas relações que são construídas, né? Eu acho que para que essas pontes sejam construídas, tem que ter um cuidado. Tem que ter reuniões periódicas, tem que ter comunicações periódicas por e-mail, atualizações do processos. Esses ritos são importantes para que a gente consiga reaproximar, às vezes, pessoas ou organizações que estão um pouco mais afastadas. Então, ter esse cuidado das relações ele é bem importante também. Para Lourdes, o que facilita ou que dificulta o diálogo com as pessoas, com as empresas e organizações maiores, quando o seu trabalho envolve ancestralidade e práticas integrativas? É uma pergunta bem bom. As pessoas desconhecem, a maioria das vezes, o que são práticas ancestrais ou integrativas, embora hoje exista a IANR1, que traz à tona essa necessidade. Então, elas tendem a entender um pouco mais de práticas indígenas, né? Não considerando as práticas ancestrais, também as práticas de pessoas negras, africanas, né? Afro-indígenas, vamos dizer assim, que hoje tem um termo muito utilizado. Então, o que impede de entrar nesses espaços é isso, esse não entendimento. E como é que a gente consegue desmistificar? Dizendo para elas que, por exemplo, um escaldapés ele pode tanto ser utilizado em casa, como pode ser utilizado numa prática coletiva. Como uma aromaterapia pode ser utilizado dentro de uma empresa, no longo do dia, como também essa pessoa pode utilizar em casa. Então, a gente leva o conhecimento, primeiro, as explanações do que cada prática pode ser utilizada, assim como uma meditação, ela pode ser utilizada dentro de um setor de trabalho para atenuar algumas
condições que a própria pessoa traz para dentro da empresa, né? E essa empresa acaba não tendo uma lucratividade maior, que é o fator final. E aí a gente faz esse trabalho também de conscientização, né? A explicação antes, para depois levar isso até o local coletivo, seja ele coletivo ou seja individual, porque nós não olhamos somente o que nós fazemos, e sim o que leva de benefícios para as pessoas. É o desestressar, ou não ter os seus problemas da casa trazendo para o trabalho e vice-versa. Esse desconectar para realmente estar ali por inteiro fazendo a sua ação, e é a sua produtividade, quando a gente fala em local de trabalho. Essa pergunta é para os dois. Como evitar que essas pontes sejam apenas simbólicas e garantir que gerem valor para todos os lados? E as comunidades? Lourdes, se você quiser começar nessa. Assim, né? Como... E as comunidades, né? Onde fica? Eu digo que a gente precisa estar junto com a comunidade como um todo. Não esperar que ela venha até você. Você precisa levar esse produto ou esse serviço até elas. Porque normalmente as pessoas tendem a ver os muros como barreiras. Elas não conseguem entender que elas podem estar no espaço como onde nós estamos todos os dias. Seja ele um espaço empreendedor, seja ele um espaço de bem-estar, seja ele o espaço que for. Então, você precisa levar isso como uma comunidade, gerar esse desejo para essas pessoas poderem estar com você. Quando você faz o trabalho afetivo, você consegue desenvolver essa necessidade da pessoa estar ali e ela leva para outras pessoas. Então, a divulgação mais acolhedora, né? Uma divulgação menos agressiva e mais próxima do público que você quer atingir. Eduardo, complete-me. Eu estou super de acordo com o que a Lourdes trouxe. Eu acho que uma palavra também importante aqui é honestidade. Acho que honestidade de todo mundo que está envolvido, até da esfera pública, privada, quando está trabalhando no território, trazer honestidade, né? Porque muitas vezes a gente fica com uma percepção de que algumas coisas estão só acontecendo com motivos ou causas que a gente não sabe bem porquê, né? E principalmente a comunidade não sente bem, não entende que está acontecendo por causa disso. Eu acho que quando traz isso tudo com honestidade, a gente consegue de fato construir essa ponte, né? A gente consegue de fato entender o que está acontecendo e aí consegue também envolver a comunidade. Então acho que a honestidade é um termo, uma palavra bem importante, assim. E aí a honestidade ajuda também, traz a clareza, traz a direção, né? A gente consegue trazer outros elementos que são bem importantes também. Para ambos, como construir confiança quando existem diferenças de poder, linguagem e recursos entre os parceiros? Acho que a confiança, como várias outras coisas, a gente tem que ver na prática, né? A gente pode dizer, confia em mim. Pô, quando alguém me fala isso, confia em mim, eu só consigo saber de fato que eu tô confiando na pessoa com o tempo, né? Se a gente, qualquer relação, né, de pai, filho, amigo, família, a gente com o tempo, com a vivência que a gente consegue, de fato, ter esse sentimento. Então, é bem na prática. Então, é quando vê que essas organizações estão cumprindo os seus acordos, né, tem isso bem, foi estabelecido, a gente está sentindo que existe esse cuidado nesse sentido, entender sobre, são transparentes uns com os outros, né, acho que isso também ajuda, a gente está se sentindo, né, colocando ouvido pelo outro, e quando a gente também vê que o processo é construído junto, né, não tem decisões ou coisas que acontecem no meio do processo do nada, assim, que tu fica meio perdido. Não, é de fato, ô fulano, vem aqui, eu queria pensar nisso. Quando a gente sente que as coisas estão acontecendo e todo mundo está sendo chamado. E eu acho que aqui é muito sobre a confiança é tempo, né? Acho que tempo, de novo, é um elemento importante para essa construção que eu trouxe mais cedo. Eu acho que qualquer relação que a gente pegar, a gente tem confiança nas pessoas e nas organizações quando a gente tem tempo. E a gente vê, por exemplo, marcas no mercado. Quais delas a gente tem mais confiança? Geralmente são as mais no mercado há mais tempo, né? Porque a gente já estabeleceu, a gente conseguiu, de fato, ver essa qualidade. Então, às vezes, de início, é natural ter uma desconfiança. E aí a confiança vai surgindo com o tempo e com o trabalho em conjunto. É isso que o Eduardo falou, tem razão. Hoje eu fui consultada por uma pessoa sobre 2 marcas
E eu disse, você precisa pesquisar outras coisas, também sair da zona de conforto, porque nós temos também essa questão, né? Ficarmos pela confiabilidade, do que já existe no mercado, entre outras situações, mas também sair da zona de conforto e se dar a oportunidade, além de ter toda essa confiança, gerar essa questão do tempo, que realmente é necessário, mas também sair da zona de conforto. Por que é que eu vou ficar somente com algo que todo mundo diz que é bom? Eu tenho um ditado que a minha avó dizia assim: você não é todo mundo. Então saia da zona de conforto, se permita também a ter um outro olhar, a ter outras observações. Porque se assim for, os pequenos nunca vão crescer, somente os grandes estarão lá. Então nós precisamos também dar outras oportunidades. Lógico, sempre com a maior calma possível e esse olhar de percepção realmente se isso vai lhe fazer bem, mas dar a oportunidade a outros. Eduardo, como é que você vê o futuro da economia de impacto no Brasil e na América Latina quando falamos de colaboração? O que precisa mudar para que a colaboração seja mais estruturante e menos pontual? Acho que cada vez mais a economia de impacto no Brasil e na América Latina, ela, como vários tópicos que fazem parte desse contexto, elas deixam de ser novidade e já são realidade. Isso é claro, a gente já entendeu isso como posto, não é algo como tendência, né? Eu acho que isso está bem claro para todo mundo. E aí a gente pode ir para vários exemplos práticos nesse sentido. Por exemplo, a gente vê as mudanças climáticas e a gente entende que isso já é uma realidade. Tudo que a gente precisa fazer para evitar com que esses fenômenos se acelerem mostram que, de novo, a economia de impacto é uma realidade, não é uma tendência, algo que está por vir, algo que é legal, não, é uma realidade. E eu acho que a colaboração nesse sentido deixa de ser mais pontual e mais estruturante quando a gente pensa na estrutura dessa colaboração, nesse plano a longo prazo e nos territórios que a gente está trabalhando, né? Então, tem muito a ver com o que a gente conversou aqui. E aí, isso a gente tem que ter, claro, uma mudança de mentalidade. Eu acho que principalmente quando a gente envolve a esfera pública, isso torna um pouco mais difícil, né? Mas a gente tem vários cases até de projetos que nós aqui no Impact Hub trabalhamos, onde a gente vê que existe sim um movimento e um esforço da esfera pública para mudar e trazer tópicos da economia de impacto para a sua realidade, para o seu contexto. A gente precisa também ter métricas que assegurem que a gente está, de fato, tendo resultados palpáveis e não só resultados, pô, que maneiro, que legal, mas o que isso significa na prática? E acho que o terceiro é tempo, de novo, né? Ter esse investimento a longo prazo e ter esse tempo de dedicação para que as coisas, de fato, mudem. Então, eu diria isso aí. Para Lourdes, quais são os seus sonhos e próximos passos para seu negócio? Bom, meus próximos passos, eu acredito que seja ter um espaço único, né, individual, para poder fazer o atendimento dos meus assistidos. Um sonho, talvez um sonho próximo, eu adoraria de ter uma clínica de atendimento que fosse móvel, né, para poder chegar onde as pessoas não têm esse tipo de atendimento hoje. Seria algo incrível, porque poderia levar essa saúde, esse bem-estar para essas pessoas. Então, esse seria um sonho. Mas os próximos passos é ter um espaço físico para isso. Outra coisa que eu já conquistei foi ter uma parceria. Então, quando eu tenho um atendimento e eu não consigo fazê-lo, eu tenho uma pessoa que o faz. Então, eu tenho duas, na verdade. Então, já tenho duas parceiras, que antes eu não tinha. Então, algo já está aí evoluindo, já está acontecendo. É isso no momento. Que mensagem vocês deixariam para quem quer empreender e construir impacto a partir do cuidado, da ancestralidade e da coletividade? Que convite vocês fariam para quem está nos ouvindo? Lud, você quer começar? Pode ir agora, Eduardo. Quero ouvir você. Então, o que eu deixaria para quem está pensando nesse sentido é, sempre que a gente tem uma ideia, que a gente está fazendo um projeto, que a gente
está alinhado com a nossa visão de mundo, com nossos valores e o nosso propósito, por mais que a gente tenha essas dificuldades, e a gente sabe que tem bastante, a gente vai se sentir muito mais com gás, com vontade. A gente vai sentir essa força que a gente precisa, às vezes, nos momentos difíceis, vão aparecer muito mais que em outros momentos. Então, tá fazendo um projeto nesse sentido, alinhado com o que a gente acredita, ajuda a gente nos momentos difíceis a ter aquela energia, aquele gás que a gente precisa. E eu acho que entender que tudo isso que a gente falou nesse podcast é necessário. Então, vão ter momentos difíceis, o caminho às vezes é mais difícil, mas tendo a escuta ativa, tendo respeito a esses territórios, trabalhando em conjunto, trazendo pessoas diferentes, visões diferentes, isso tudo vai ajudar com que seu projeto, seu empreendimento, de fato aconteça, esteja 100% alinhado com o que você acredita. Então, até mesmo, já penso falando do convite, fica então o convite, façam esses projetos, esses empreendimentos não sozinhos, e para isso, nós aqui do Impact Hub, a gente tem vários projetos que vocês podem, né, procurar, e até mesmo o Impacta Mais, que é um evento que acontece em São Paulo, ele vai acontecer em maio de 2026, nos dias 20 e 21, todos estão convidados para acessar o nosso site, impactamais.com, e ter todas as informações sobre a agenda, palestrantes, ingressos, mas também ficar conectados nas nossas redes sociais, porque a gente também entende que nem todo mundo consegue vir a São Paulo. Então, a gente quer também estar presente em outros territórios pelo Brasil. Então, fica o convite para também pensar nesse sentido, participar dos eventos e das ações que a gente faz aqui no Impact Hub. Bom, eu já de antemão agradeço o convite, Eduardo. Certamente, já entrei inclusive aqui no Impacta Mais, é maravilhoso, então também aconselho as pessoas a estarem lá. E para quem está começando o negócio, qual a mensagem, né? Primeiramente, comece com paixão, né? Comece com autenticidade, planejamento, comece buscando orientações, porque é importantíssimo planejar, ter um norteador, ter a paixão, que ela não pode morrer, a sua paixão não pode morrer. Ela tem que se manter, porque o seu negócio, ele faz parte de você, como se fosse o seu filho. Então, tome isso como seu filho. Busque redes sociais, parcerias, busque apoios para você poder se manter e continuar. Quando todos disserem para você, você não consegue, você vai ter uma pessoa que vai dizer para você, você é capaz. Então, acredite na sua capacidade, acredite na sua lealdade. Acredite sim também no tempo, que ele é o que vai te dizer o que vai ser possível e o que você não vai poder fazer naquele momento. Mas coloque no seu papel, porque o planejamento é seu, a vitória é sua. Outros irão sim conquistar e vibrar com você. Mas quando você conseguir dizer, eu fiz, eu conquistei, não tem ninguém que vai comemorar mais do que você mesmo. Então não desista do seu sonho, da sua paixão. Continue. A conversa de hoje mostra que o impacto social não se constrói sozinho. Ele nasce da escuta, da confiança e da disposição para construir pontes reais entre pessoas, organizações e territórios. A aventura de construir segue com esse papel de conectar saberes, fortalecer redes e apoiar trajetórias que transformam realidades a partir do coletivo. Agradecemos ao Eduardo e à Maria de Lourdes por compartilharem suas experiências, visões e aprendizados. Para conhecer mais sobre nossos projetos e saber como apoiar essa construção coletiva, acesse a www.aventuradeconstruir.org.br e até o próximo episódio.